Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Ador Espírita. Estamos reunidos mais uma vez nesse momento para a nossa atividade, o Saber Sentir. Esse momento em que buscamos uma reflexão e uma interiorização, a fim de podermos acalmar a nossa alma, trazer ao nosso coração um pouco de entendimento e de sentimento para os enfrentamentos naturais da nossa vida. Então vamos à prece para que possamos mergulhar no clima desse momento que estamos promovendo agora. Vamos assim buscar Jesus, o Divino Amigo, procurar na fonte imorredoura do seu amor a água refrescante que nos ajude a dessedentar a alma, e possamos, Senhor, receber de tuas mãos generosas o amparo, o auxílio, a inspiração necessária para as nossas reflexões, em que pese as dificuldades que possamos estar enfrentando, os limites onde nos encontramos, que possamos receber essas gotas de esperança que emanam de Ti, para que através delas nos fortaleçamos. Muito obrigado, amigo querido. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Dando sequência à reflexão sobre esta obra, Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, Espíritos Diversos, nós vamos dar sequência, então, às nossas reflexões, à busca do nosso entendimento sobre os assuntos que essa obra nos apresenta, nos ajudando sempre nas decisões de nossas vidas. O capítulo hoje é o de número 6, intitulado Tesouros da Alma, e é do Espírito Emmanuel. Ensinastes a paciência, amparando inúmeros ouvintes. No entanto, se em teus dias de provação tombastes na sombra da inconformidade e da rebeldia, debalde te reportastes aos lauréis da serenidade e da tolerância, em se tratando de ti. Então, ensinamos a paciência, amparamos muitas pessoas com a nossa palavra, mas muitas vezes, diante da aprovação, nós tombamos na sombra da inconformidade e da rebeldia. Não é pouco o número, daqueles que, de alguma forma, tombam, depois de falar muito em um determinado assunto, naquele assunto mesmo que falavam. Alguém dirá, mas isso é uma incoerência, Isso é uma hipocrisia. Não, não é não. Se eu falo da paciência, da tolerância, acreditando mesmo no meu coração de que é assim que deve ser, que eu devo ser paciente e tolerante, eu não sou hipócrita. Eu estou falando do que eu acredito, mas eu ainda não sou paciente nem tolerante. Então, em algum momento, eu posso tombar nas questões da impaciência e da intolerância. Mas sempre com a ideia de que da próxima vez eu vou acertar, da outra eu vou acertar, e assim por diante. Diferente daquele que fala apenas para convencer os outros, que tem algum interesse oculto na sua própria fala. Se eu não pretendo apenas convencer os outros, trazer lições para os outros, mas em especial para mim mesmo, então não sou hipócrita. Quando sou hipócrita? Quando em verdade não acredito no que eu falo. Quero apenas parecer alguma coisa para as pessoas que eu não sou. Quando em verdade acredito na paciência, entendo que a tolerância é o melhor. Se eu tombar na intolerância, na impaciência, na rebeldia, não serei hipócrita, serei ainda alguém que está em luta para a própria transformação. Isso nós temos que ter no nosso coração. Senão a gente não vai falar mais de nada. Seria melhor que toda a humanidade fosse muda. Porque não há ninguém no mundo que não fale alguma coisa que não faça. Mas falando, o nosso ouvido é o mais próximo da nossa boca. Ninguém está mais próximo da nossa boca que o nosso ouvido. Então nós estamos conversando conosco mesmo enquanto falamos. Então isso é útil e muito positivo. Se eu quero ser paciente, eu tenho que falar de paciência. Se eu verdadeiramente quero ser tolerante, eu tenho que falar de tolerância. Para que eu, não é convença a mim mesmo, para que eu me certifique intimamente dessa verdade e ela faça realmente sentido na minha vida. Destacastes o valor das dificuldades nas trilhas do mundo, induzindo muita gente à aceitação
dos próprios deveres. Todavia, se à frente dos obstáculos que te obscurecem a senda, entrastes em amargura e desesperação, não te valeram as teorias esposadas em matérias de paz e compreensão. Realmente, né? Se eu destaquei o valor das dificuldades, né? Da aceitação diante dos deveres, né? Mas diante de obstáculo, eu deixo que as dificuldades obscureçam a minha caminhada. Realmente, para mim, aquilo foi apenas, por enquanto, uma teoria, né? Que eu preciso tomar ciência dela. Mas sempre lembrando o que nós acabamos de falar, né? Se eu não apenas destaco o valor da dificuldade, mas eu acredito que realmente as dificuldades não são para nos fazer sofrer, para nos punir, mas para nos educar. Se eu acredito mesmo nisso, então essa lição fez sentido para mim, embora ainda eu não a tenha maturado no meu ser, eu não a tenha ainda transformado num valor que vai reger a minha vida, não apenas numa teoria. Hipotecastes afeto aos seres queridos, propiciando-lhes alegrias e bênçãos. Mas, se nos dias de separação e mudança caístes em desânimo e revolta, o amor autêntico ainda não te habita os domínios do ser, com toda certeza, né? Eu empenho, né, aquele afeto aos meus entes queridos, propiciando alegrias e bênçãos, né? Eu dedico o meu sentimento, eu faço o que eu posso, eu procuro atender a todos os corações queridos com o meu melhor sentimento, né? Mas se nos dias de dificuldade, né, separação, de mudanças, né, de uma reação que eu não esperava de algum dos entes queridos, se eu caio no desânimo, na revolta, né, então o amor autêntico, é claro, ainda não se desenvolveu em mim. Então quer dizer que eu tenho que parar? Não. Tenho que insistir em continuar amando, porque como nos ensina o venerando espírito Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, o médium baiano, que tem uma obra maravilhosa, que referenda as suas palavras, né? Sua mentora, Joana, diz assim, que o amor é bom para quem ama, nem sempre para quem é amado. E de tanto nós fazermos o bem, de tanto nós insistirmos naquele ato, naquele sentimento, nós o incorporaremos verdadeiramente e de maneira incondicional. Então aí o amor passa a ser incondicional. Ele não pede nada. Ele não precisa de recompensa. Ele não precisa de reconhecimento. Mas por enquanto, se nós agimos assim, é porque esse amor verdadeiro ainda não se instalou em nós. Toda vez que a gente se sente preterido, triste, ferido, porque alguém que a gente ama tanto, fez tanto por esse alguém, ou por esses alguém, né? A gente fez tanto, e de repente não temos a reciprocidade afetiva que nós gostaríamos, se isso nos faz tristes e aflitos, realmente ainda não desenvolvemos o amor incondicional. É um trabalho que nós ainda teríamos que fazer, é uma luta que nós teremos que empreender para construir esse sentimento. E não há nada errado nisso, é assim mesmo que se tem que fazer. Como nos itens anteriores, nós temos que continuar insistindo nessa possibilidade dessa melhoria, desse crescimento, dessa luz infinita que nós temos que colocar em nosso espírito, que só pode se dar com a experiência, com o exercício. Ninguém vai aprender a ser paciente acreditando só na paciência. Ninguém vai aprender a amar apenas teorizando sobre o amor, lendo poemas sobre o amor, falando do amor apenas, mas exercitando no dia a dia, especialmente na questão de aceitar que muitas vezes não seremos tratados como nós gostaríamos, né? Não seremos recompensados por esse afeto, o que na verdade não teria importância alguma se nós compreendêssemos o valor do verdadeiro amor, né? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, feliz aquele que ama. Lá não diz feliz aquele que é amado, né? Diz feliz aquele que ama, porque os seus pés são leves. E vive como que transportado para fora de si mesmo, ou seja, a pessoa, ela não se pertence, ela pertence à vida, àqueles com quem se propõe viver. Não se sente ferida por nada, porque está vinculada às demais funções que a vida lhe oferece,
onde o seu amor deve ser oferecido. Exaltastes a fé, sustentando legiões de companheiros da humanidade. Entretanto, se em teu próprio tempo de aflição te desnorteaste nos cipoais da desorientação e da dúvida, o estado de confiança na divina providência te haverá sido mero ensaio, a longa distância da sublime realização. Então, realmente, né, se a gente fala da fé, né, que a fé precisa ser viva, que a fé precisa ser operante, né, que ela é a toda prova, tal, e de repente, numa provação, numa dificuldade, numa aflição, a gente se sente desnorteado. E dentro do que? Dos cipoais da desorientação e da dúvida. Então, por enquanto, ele diz aqui, o nosso estado de confiança em Deus ainda é um mero ensaio. Não há dúvida. Mas é um ensaio que nós precisamos fazer. É um ensaio que nós necessitamos empreender, a fim de que possamos cada vez mais construir, firmar esse sentimento dentro de nós. Não há dúvida quanto a essa necessidade que nós precisamos vivenciar. Então, a fé, ela não, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé não se prescreve, a gente não escreve uma receita sobre fé. Até porque a experiência da fé, ela é individual, cada pessoa tem a sua, cada indivíduo tem a sua experiência com a fé. Ela não é a mesma para todos. É necessário que nós façamos atividades, que nós nos dediquemos àquilo que nos desperta a fé, né? A caridade, o amor ao próximo, essas atividades que nos aproximam do sofrimento alheio. E isso vai nos dando forças para os próprios enfrentamentos, que essa força é a fé. Senão, por enquanto, é um ensaio, mas que a gente precisa continuar fazendo. Não há outra maneira de desenvolvermos a fé, senão exercitando-a. Não vamos ficar esperando que Deus vai nos dar a fé. Que aí eu vou orar, vou pedir fé e Deus vai me dar. Senhor, me dê fé. Ele vai dar oportunidades para a gente exercitar a fé. Como a gente pede, Senhor, me dê paciência, Ele vai nos dar oportunidade para a gente desenvolver a paciência. Então é necessário que a gente peça forças para desenvolver a virtude, não peça a virtude. Porque se fosse assim, Deus a teria concedido no nascedouro a todas as criaturas de forma plena, não como um germe a ser desenvolvido ao longo do tempo. Ensina e ajuda sempre, a benefício dos semelhantes. Portanto, instruir e reconfortar constituem preciosos investimentos na contabilidade do universo, garantindo-te altos rendimentos na estrada a percorrer. Muito interessante, né? Então, o Emmanuel convida a gente a fazer o quê? Ensina e ajuda sempre. Então, continuemos falando, continuemos fazendo, continuemos ensinando e continuemos praticando. Não há outra maneira de desenvolvermos virtudes senão praticando-as. Se a gente se decepcionar com algum traço do nosso comportamento ainda, se a gente falar, puxa vida, mas eu ainda faço isso, né? Ou, puxa vida, eu ainda tive esse comportamento, nossa, eu não queria nunca ter respondido daquele jeito, eu sei que está errado, por que eu não fico quieto? Por que eu não aceito? Se a gente está nessa situação, é porque nós estamos ainda desenvolvendo a virtude. Não tem problema. Insistamos. Em vez de dizer assim, eu não vou tentar mais, porque não adianta. Eu não vou tentar ser paciente, porque eu não consigo mesmo. Toda vez que eu tento, eu falho. Né? Então, essa não é a decisão melhor. Essa não é a decisão que Deus espera de nós, como filhos em ascensão para a sua glória amorosa. Ele deseja que nós continuemos evoluindo. E continuar evoluindo é continuar insistindo no desenvolvimento dos valores que nós precisamos desenvolver. Isso é evoluir. É o esforço que nós vamos fazer para desenvolver os valores que nós precisamos. Não são automáticos. Ele está em germe, então é só a semelhança da lâmpada mágica, né, de Aladim, que a gente passa a mão na lâmpada, sai o gênio lá e atende todos os nossos pedidos. Não é assim que funciona. O que está em germe dentro de nós precisa ter aquela casca rompida, e ela só pode ser rompida com o esforço da nossa determinação, do exercício da nossa boa vontade. Porque a contabilidade divina, né,
ela garante-nos rendimentos na estrada que nós vamos percorrendo, ou seja, cada passo que a gente dá, cada melhoria que a gente faz nessa contabilidade divina, nos ajuda a cada vez estarmos melhores do que nós estamos. Certifica-te, porém, de que, se as vicissitudes da terra te furtam os valores do espírito, e ainda te vês sem calma nas tribulações, sem entendimento na angústia, sem ternura pelos entes queridos, quando chega a hora da crise em tuas construções efetivas e sem apoio íntimo nos momentos de aflição, isso é sinal de que ainda não retens contigo semelhantes talentos, de vez que, em verdade, só possuímos os tesouros da alma que foram tremendamente sacudidos pelos sofrimentos da vida e ficaram em nós no templo do coração. Então a gente só tem aquilo que conquistou, não aquilo que pediu, mas o que conquistou. Muito mais do que pedir a Deus, temos que conquistar. Deus não concede virtude nem graça a ninguém. Eu estou na graça divina. Não, a graça divina nós estamos desde que fomos criados. A reencarnação é uma graça para nós, uma oportunidade para o espírito. Mas a graça do receber de graça, eu vou fazer algumas promessas, alguns movimentos, né? E vai dar certo, a lei divina vai me atender. Não, não é assim que funciona. É a lei do mérito, né? Jesus é quem nos falou dessa toda a vida. Vocês inventaram essa lei do mérito aí e tal, a doutrina espírita. Eu disse, então foi Jesus que inventou. Como assim? Quando ele disse, a cada um será dado conforme as suas obras. Jesus não disse, a cada um será dado de graça, basta pedir. Quando ele diz pedir e obtereis, ele está falando do movimento que nós temos que fazer para o pedido, ou seja, o esforço, a luta, para que a nossa ação, a nossa busca se transforme num pedido. Aí sim, é o trabalho, é a movimentação do espírito na direção do bem e do amor. Não é simplesmente assim. Jesus disse, a cada um será dado conforme as suas obras. Então é necessário a luta, o esforço, a dedicação. Chegou ele a dizer assim, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então trabalhamos para a nossa melhoria, trabalhemos para a nossa edificação. Assim a gente vai conseguir chegar nesse desiderato. Assim vamos aproveitar esse momento para fazermos um mergulho para dentro. E nas regiões delicadas de nossa natureza íntima, vamos buscar Jesus. Vamos convidá-lo para entrar na nossa casa íntima. Que a sua presença ilumine cada recanto do nosso ser. E a semelhança de uma casa, uma habitação aqui da terra, que tem os seus cômodos, que muitas vezes encontram-se com a luz apagada. E nós chegamos lá e tocamos o interruptor, e a lâmpada se acende e a treva bate em retirada. Assim também. Vamos permitir que Jesus acenda a luz dos recônditos sombrios de nossa alma. E ali, onde muitas vezes a dor, as dificuldades, as privações moram ao lado dos nossos defeitos e imperfeições, nós vamos permitir que essa luz dissipe todo o engano, todo o erro de pensamento, sentimento, afastando a obsessão da nossa mente, tirando as amarras, os vínculos profundos daqueles que tentam nos guiar para o mal, para que no seu lugar a luz se estabeleça de maneira que o mal não consiga mais aderir a esta região onde encontrou uma oportunidade para se fixar. Que essa luz de Jesus que varre a nossa natureza, envolvendo cada partícula do nosso ser, concedendo vida, esperança, paz, deixando para trás uma refrescância que torna a nossa alma ressequida
uma alma fértil, pronta, alimentada para os bons propósitos. Sentindo o amor do Cristo, vamos dizer a Ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus queridos irmãos.